O princípio do tempo se refere à duração e à velocidade dos movimentos de um personagem ou objeto animado, e como esses elementos podem afetar a percepção do espectador sobre o que está acontecendo na cena. O timing é um princípio poderoso para os animadores, pois influencia as sensações de peso, intensidade, velocidade e emoção. A animação tradicional é uma sequência de imagens estáticas, os frames, que são reproduzidos em rápida sucessão para criar uma ilusão de movimento contínuo. O número de frames que compõem cada animação determina a velocidade do movimento e, portanto, a sensação de tempo. A quantidade de frames entre as animações desempenha um papel crucial em como os movimentos são percebidos pelo público. Alguns aspectos importantes do tempo na animação são ritmo e tensão. O timing também pode afetar o ritmo de uma cena. A variação no tempo dos movimentos pode criar tensão ou ênfase em momentos específicos. Por exemplo, em uma cena de ação, movimentos rápidos podem transmitir um senso de urgência, enquanto movimentos lentos podem criar uma atmosfera mais tensa. Impacto de ação. Em cenas de ação, como uma luta ou uma explosão, o timing pode ser usado para enfatizar a força e a energia das ações. Por exemplo, um soco pode ser animado de forma rápida, para mostrar o poder, ou até mesmo de forma lenta, para dar ênfase no impacto. Expressão de emoções. O tempo pode ser usado para expressar emoções através da duração de uma expressão facial ou de um gesto. Uma expressão triste pode ser animada com frames mais lentos para criar uma sensação de tristeza prolongada, enquanto uma expressão de surpresa pode ser animada com frames mais rápidos para mostrar a emoção de forma instantânea. O tempo também é responsável pela fluidez das ações dos personagens ou objetos, pois quanto mais frames forem utilizados, mais fluida e suave a animação vai ficar, e quanto menos frames forem usados, a animação ficará menos fluida e mais bruta. O princípio do apelo envolve a concepção de personagens com características e design visual que os tornam atraentes, carismáticos e memoráveis para os espectadores. Quando um personagem tem apelo, ele tem o poder de cativar a audiência, os tornando mais interessados na história e mais envolvidos emocionalmente com o que está acontecendo na tela. Isso é especialmente importante em mídias como filmes de animação, séries animadas e jogos, onde personagens carismáticos podem influenciar positivamente a forma como o público recebe a mensagem transmitida. Existem várias maneiras pelas quais o apelo pode ser alcançado em um personagem animado. Design visual. Um bom design de personagem é fundamental. Características distintas, silhuetas reconhecíveis e cores atraentes podem tornar o personagem mais memorável e facilmente identificável. Personalidade forte. Personagens com personalidades únicas, fortes e bem desenvolvidas tendem a ser mais interessantes. Traços como senso de humor, coragem, vulnerabilidade ou excentricidade podem tornar o personagem mais cativante. Emoções expressivas. Personagens que demonstram uma ampla gama de emoções de forma convincente são mais realistas e empáticos. A capacidade de se conectar com as emoções dos espectadores é um fator importante para criar apelo. Acessibilidade. Personagens com os quais o público pode se identificar ou encontrar traços que refletem aspectos de suas próprias vidas são mais propensos a atrair empatia e apego. Carisma. Um personagem carismático tem um algo a mais que o destaca dos demais. Pode ser uma atitude confiante, uma voz marcante ou até mesmo uma pose única. Esse carisma geralmente torna o personagem mais envolvente e agradável de assistir. Arquétipos. Alguns arquétipos de personagens, como o herói corajoso, o vilão carismático ou o sidekick engraçado, tendem a atrair naturalmente o interesse do público, pois eles são familiares e têm qualidades que atraem nossa atenção. Quando um personagem tem apelo, ele se torna parte essencial da experiência de entretenimento. Através do apelo, os animadores podem criar conexões emocionais duradouras entre os espectadores e os personagens, aumentando o impacto da história e a retenção da audiência. O sucesso de muitos filmes, séries e jogos de animação pode ser atribuído em parte à habilidade de criar personagens com um apelo cativante,
os tornando queridos pelos fãs e perdurando na cultura popular por gerações.